somos convidados pelo Senhor para buscarmos a sua gloriosa e maravilhosa presença. Esse é o estudo de número 1256 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E na presença do Senhor, abundância de alegria. E quando nós buscamos a presença do nosso Deus, nós podemos desfrutar de intimidade com Ele. E estamos no tempo de buscarmos a Ele, independente de qualquer situação. Vamos ao nosso tema. É tempo de buscar a Deus. Nosso texto base está no livro de Isaías, capítulo 55, verso 6, que diz: procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Buscar é procurar, é descobrir, é caçar, examinar e investigar. E o profeta Isaías, ele fez um convite ao povo israelita e faz esse convite a nós. Nós podemos ter esse propósito de vida, buscar a Deus, pois ainda há tempo, porque Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus próximo dos seus filhos. Deuteronômio capítulo 4, verso 7 diz: pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus. Sempre que o invocamos, o nosso Deus, ele não é um Deus distante do seu povo, ele é próximo e ele dá sua maravilhosa atenção a quem o invoca. E invocar significa chamar, implorar, suplicar, pedir, chamar em auxílio, recorrer. Nós temos essa liberdade de recorrermos ao nosso Deus em todo o tempo. E Moisés, ele ensinou ao povo que eles deveriam buscar ao Senhor, mas não de qualquer maneira, pois devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Deuteronômio capítulo 4, verso 29 diz: de lá então vais procurar Yahvé teu Deus e o encontrarás, se o buscares com todo o teu coração e com toda a tua alma. Nós podemos buscar ao Senhor e ter um relacionamento com Ele, termos intimidade com Ele, sentirmos a sua presença e participarmos da sua intimidade. No Salmo 25, verso 14, diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E tem outra versão que diz que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer sua aliança. Então nós podemos afirmar que quem teme ao Senhor e o busca, participa de seus segredos, de sua intimidade, tem o conhecimento de seus planos e propósitos, porque é o próprio Senhor que revela. E se nós pararmos para pensar, temer é reverenciar, é ter esse amor respeitoso ao Senhor. E nós somos convidados a nos aproximarmos do Senhor. Mas lembre-se, não é de qualquer maneira. Tiago capítulo 4, verso 8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aí continua: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aproximar é achegar, é acercar, é chegar. E é interessante que aproximar também pode ser aconchegar. Para nos aproximarmos de Deus, precisamos nos lembrar da sua santidade. Não podemos esquecer que Ele é santo. Devemos buscar ter um coração puro e nos voltarmos para Ele. Não termos uma mente dividida pelas paixões mundanas, mas com um coração puro, sincero, verdadeiro, nós o encontramos. E os discípulos de João Batista, eles buscaram ao Senhor para servirem ao nosso Jesus.
João capítulo 1, verso 37 diz: os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. 2 discípulos de João Batista, um deles é o André. Eles ouviram João Batista dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o que eles fizeram? Eles passaram a seguir Jesus. Eles queriam conhecer mais de Jesus, encontrar a verdade. Eles queriam andar com o Mestre, porque Jesus, o verdadeiro Filho do Deus Altíssimo, estava lá diante deles. Eles não procuraram a Jesus por motivos egoístas, por motivos de interesses. Eles procuraram a Jesus porque eles queriam aprender mais, conhecer mais, andar com ele e seguir a ele. Eles queriam servir o Filho unigênito do Deus Todo-Poderoso. Davi, ele também não buscava Deus de qualquer maneira. Ele buscava ao Senhor com intensidade. Ele buscava ao Senhor com desejo. Vamos ver no Salmo 63, verso 1, diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Davi, ele reconhecia que dependia exclusivamente de Deus e ele entregou-se inteiramente ao Senhor. Ele ansiava para estar na presença de Deus, ele queria Deus. Ele estava lá no deserto de Judá quando fez esse salmo e ele sabia que Deus estava com ele, que em Deus ele encontrava ajuda, socorro, auxílio, encontrava alívio, encontrava paz, vitória, força, mas também ele encontrava salvação e livramento. Vamos nos lembrar que o rei Josafá, ele buscou ao Senhor e também não foi de qualquer maneira. Ele buscou ao Senhor confiante, cheio de fé, certo de que Deus o ouviria e agiria a favor do seu povo. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 3 diz: então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. O rei Josafá estava vivendo uma situação de muito medo, de muito pavor, pois uma grande multidão de soldados se uniram e se levantaram contra ele com o objetivo de tomar a Jerusalém. E o rei Josafá, quando teve conhecimento disso, ele sentiu medo, mas ele buscou a presença do Senhor, ele derramou seu coração diante do Senhor, ele reconheceu a soberania, a graça, a misericórdia, ele reconheceu o Deus Todo-Poderoso que ele servia. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 6, e exclamou: ó Yahvé, Senhor, Deus de nossos pais, não é tu, Deus, que habita soberano nos céus? Não és tu que governa sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Josafá reconheceu que ele dependia exclusivamente do Deus Todo-Poderoso. E como é bom nós podemos reconhecer que Deus está no controle de tudo e que nós carecemos da sua misericórdia, da sua graça e da sua bondade. Podemos lembrar também que Daniel buscou ao Senhor e olha, também não foi de qualquer maneira. Quantos exemplos maravilhosos nós temos na Bíblia que nos ensina a buscarmos ao Senhor. Vamos ver Daniel capítulo 9, verso 3, que diz: então voltei o meu rosto ao eterno Elohim, a fim de buscá-lo, mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinzas. Daniel estava quebrantado diante do Deus Todo-Poderoso. Ele estava demonstrando arrependimento pelo pecado dele, pelo pecado do povo, e ele orou, ele suplicou ao Senhor por perdão, por misericórdia, porque o povo estava
estava afastado de Deus, eles estavam no exílio babilônico e mesmo como um cativo, como um prisioneiro, Daniel buscava ao Senhor com o coração quebrantado. Daniel reconhecia que Deus poderia mudar aquela situação. Deus, ele não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito, um coração cheio de fé. Salmo 51, verso 17, Davi diz que o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido. Olha o que a Bíblia diz: jamais será desprezado por Deus. Davi, quando ele afirmou que Deus verdadeiramente se agrada de alguém que tem um coração quebrantado, arrependido, um coração que reconhece viver na dependência de Deus, um coração de alguém que não é arrogante, que não é orgulhoso, um coração de alguém que se entrega totalmente ao seu Deus. Davi estava arrependido porque ele tinha pecado contra Deus e em Deus ele encontrou perdão, ele encontrou graça, ele encontrou misericórdia. Vamos nos lembrar que o profeta Jeremias, ele nos ensina que nós devemos buscar ao Senhor, mas não de qualquer jeito. Jeremias capítulo 29, verso 12, verso 13 diz: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Jeremias escreveu aos exilados lá da Babilônia. Jeremias ensinou a eles que eles deveriam ter fé, eles deveriam crer que Deus, ele dá atenção, ele ouve a oração do seu povo. O Senhor, ele dá atenção àqueles que buscam a ele de todo o coração. Não com mente dividida, com incredulidade, porque o nosso Deus é vivo, ele é poderoso, ele é maravilhoso e ele se deixa ser encontrado por aqueles que o buscam. Jeremias capítulo 29, verso 14 diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor. O Senhor faz essa afirmação. Nosso Deus, ele se revela àqueles que o buscam. O Senhor conduz, orienta, restaura, o Senhor fortalece o seu povo e o Senhor dá vitória àqueles que confiam plenamente nele, àqueles que o buscam com um coração sincero, com um coração arrependido e quebrantado. E Davi, ele nos ensina que Deus procura aqueles que o buscam de todo o coração. No Salmo 14, verso 2, diz assim: dos céus o Senhor se inclina sobre a humanidade. Que versículo lindo! Para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que busque a Deus de coração. Que interessante nós podermos pensar que o nosso Deus, ele é tão vivo, o nosso Deus é tão maravilhoso, ele se inclina, ou seja, ele está lá no céu, ele nos contempla, ele contempla aqueles que o buscam, mas não de qualquer maneira, que o busca de coração. O nosso Deus, ele observa e ele contempla o homem que verdadeiramente quer se relacionar com ele, com entendimento, pois quem conhece a Deus, olha a importância do entendimento, do conhecimento sobre o nosso Deus. Quem conhece o nosso Deus, confia plenamente nele. Salmos número 9, verso 9, verso 10 diz: o Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Em ti, olha a afirmação de Davi, em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Podemos conhecer ao nosso Deus através da sua bendita palavra, onde ele tem se revelado através dos seus atributos, do seu maravilhoso nome, da sua natureza. Podemos conhecer ao nosso Deus através da sua boa, agradável e perfeita vontade. Nós podemos conhecer a Deus através da oração, de caminharmos com ele, de nos relacionarmos com ele, mas com o coração inteiro, com um coração sincero, com um coração verdadeiro. Davi, ele não buscava ao Senhor de qualquer maneira.
ele mantinha um coração confiante na presença de Deus. Pode ter certeza, em todas as circunstâncias. Salmo 27, verso 7 e verso 8 diz: ouve a voz do meu clamor, ó Senhor, tem piedade de mim e responde às minhas súplicas. Meu coração compreendeu teu mandamento, buscai a minha face, e por tua presença meu ser anela. Davi, ele tinha compromisso com o nosso Deus, ele tinha comprometimento e ele desejava estar na presença de Deus. Ele buscava ao Senhor confiantemente, de todo o coração, e em todas as circunstâncias ele conhecia o Deus que ele servia. Vamos ver o que ele fala no Salmo 86, o verso 5 e o verso 15 sobre o nosso Deus. Olha o que ele diz: pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Entretanto, tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor leal e justiça. Davi conhecia os atributos do nosso Deus e ele andava com Deus. Ele buscava ao Senhor com coração sincero. Ele buscava no Senhor forças, perdão de pecados. Ele buscava paz, direcionamento, relacionamento. Ele sabia que com o Senhor ele não precisava temer e ele se sentia seguro, porque quem busca o Senhor tem resposta de oração, tem fortalecimento, como Davi ensina no Salmo 34, verso 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Davi fugiu do rei Saul para proteger a sua vida, mas mesmo no sofrimento, na perseguição, na adversidade, ele buscou ao Senhor e ele era livre do medo. Ele recebia de Deus a paz, o direcionamento e também o conforto, o consolo, a segurança, porque quem busca ao Senhor tem a boa mão do nosso Deus sobre si. Olha que tremendo que Esdras nos ensina em Esdras capítulo 8, verso 22 e verso 23. Fiquei sem jeito de pedir ao rei que nos concedesse uma escolta armada com cavaleiros para assegurar-nos uma viagem protegida contra os ataques de inimigos e salteadores na estrada. Afinal, tínhamos testemunhado, a boa mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Sendo assim, jejuamos e rogamos essa bênção ao nosso Deus, e ele bondosamente atendeu às nossas orações. Esdras era um sacerdote, um escriba. Ele liderou a segunda volta dos judeus exilados que estavam na Babilônia para Jerusalém. Ele teve vergonha de pedir ajuda ao rei, de pedir proteção ao rei, porque ele tinha testemunhado que quem busca a Deus recebe de Deus toda a proteção, auxílio, recebe ajuda, orientação. Por quê? Esdras testemunhou ao rei, porque a boa mão do Senhor está com aqueles que o buscam, e eles buscaram ao Senhor. Eles pediram a bênção da proteção ao Senhor e foram atendidos. Nada, a Bíblia nos ensina, aconteceu a eles no caminho de volta a Jerusalém, porque a boa mão do Senhor estava sobre eles. Eles contavam com a boa mão do Senhor. Eu vou concluir. Nós temos esse privilégio. Nós temos a oportunidade de buscarmos ao Senhor independente das situações serem boas ou más, serem adversas ou não, com a certeza de que Ele nos ouve, que Ele nos dá atenção, que Ele nos abençoa. No Senhor nós encontramos vida, nós experimentamos respostas. E o principal, nós desfrutamos da sua gloriosa presença, conforme nos ensina o nosso texto base. Nós podemos buscar ao Senhor, nós podemos procurar, podemos invocar ao Senhor, porque Ele está próximo, Ele se deixa ser encontrado. Ainda é tempo de buscarmos a face do nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida,
Ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Deus e até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.